Qual a história do Sistema Financeiro Nacional? O Sistema Financeiro Nacional, ou SFN, começou a se formar depois que a família real portuguesa veio para o Brasil, em 1808. Em 1809, o primeiro Banco do Brasil foi criado. No entanto, esse banco encerrou suas atividades em 1829, apenas 2 décadas após sua abertura, porque Dom João VI teria levado para Portugal uma parte considerável do lastro metálico depositado no banco. 2 anos depois, em 1931, foi criada a primeira Caixa Econômica, no Rio de Janeiro, também sem sucesso. O mesmo aconteceu com o segundo Banco do Brasil, que nem chegou a conseguir integralizar o capital para a abertura. Em 1851, foi criado o terceiro Banco do Brasil, que através de muitas fusões chegou aos tempos atuais. Apenas em 1934 foram criadas as Caixas Econômicas Federais, que existem até hoje. Em 1964 foi criado o Conselho Monetário Nacional, considerado o órgão máximo do SFN, e também foi criado o Banco Central. Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional, o SFN, é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. Funções do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional exerce funções de extrema importância para o país, tais como a manutenção do desenvolvimento, a fiscalização de atividades de crédito e a fiscalização de atividades de circulação de moeda. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. A hierarquia do sistema se dá em 3 escalas. No topo da pirâmide estão os órgãos normativos, em seguida os supervisores e por fim os operadores. Eles ainda são subdivididos de acordo com os mercados dos quais fazem parte, que são eles o mercado monetário, mercado de crédito, de capitais e de câmbio, mercado de seguros privados, previdência complementar aberta e contratos de capitalização e por fim a previdência fechada. Vejamos agora como os agentes financeiros atuam dentro do Sistema Financeiro Nacional. Órgãos normativos. Segundo o Banco Central, os órgãos normativos determinam regras gerais para o bom funcionamento do sistema, e cabe a eles a função de criar diretrizes para os demais agentes financeiros. Eles determinam, assim, políticas de moeda e de crédito, metas de inflação, normas e dão importantes direcionamentos para o funcionamento das instituições. São 3 os órgãos normativos do Sistema Nacional Financeiro. Dentre eles estão o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, organização máxima do Sistema Financeiro Nacional, a CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, e a CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Órgãos supervisores. Se os normativos criam regras, os órgãos supervisores funcionam para que elas sejam cumpridas. Por isso, trabalham para que as orientações, normas e diretrizes estabelecidas sejam seguidas pelos cidadãos do SFN. A CVM, por exemplo, age de acordo com as orientações do CMN. Uma de suas atribuições é assegurar a boa-fé nas operações de compra e venda de valores mobiliários. Os órgãos supervisores do Sistema Nacional Financeiro são o BC, que é o famoso Banco Central, o CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, e as diretrizes para o sistema são o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Ele é o órgão normativo responsável pela formulação da política da moeda e do crédito, ou seja, mais ou menos é a instância de coordenação da política macroeconômica do governo federal. É no CMN que se decide a meta para a inflação, as diretrizes para o câmbio e as normas principais para o funcionamento das instituições financeiras e entre outras atribuições. Compete ao Banco Central garantir o cumprimento das normas do CMN. O Banco Central monitora e fiscaliza o sistema financeiro e executa as políticas monetárias, cambial e de crédito. Órgãos operadores. Depois que as diretrizes foram criadas pelos agentes normativos e aplicadas pelos supervisores, é hora de levá-las para a prática dos mercados.
Assim, os órgãos operadores são a ponta do SFN. Eles farão as operações entre os tomadores de empréstimos e os credores. São, portanto, os intermediários na relação de instituições entre si e com os cidadãos. A base do SFN é composta por bancos e caixas econômicas, administradores e consórcios, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras, instituições de pagamento, demais instituições não bancárias, bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros, seguradoras e resseguradores, entidades abertas de previdência, sociedades de capitalização, entidades fechadas de previdência complementar. Quem possui o sistema financeiro mais avançado, Brasil ou Estados Unidos? Todos sabemos que nosso país enfrenta enormes adversidades e desafios, amplificados nesse momento de crise mundial. Hoje comentarei um pouco dos aspectos em que estamos à frente da maioria dos países desenvolvidos, o sistema financeiro. Para ilustrar, farei uma comparação da nossa realidade com o modelo norte-americano. Nos Estados Unidos pode parecer surreal, mas boa parte da população paga as contas de energia elétrica, TV por assinatura, telefonia, aluguel e outras por meio de cheque e pelo correio. Normalmente as cobranças já vêm com um envelope no qual é possível colocar o cheque. Alguns bancos oferecem o serviço de pagamento via site ou aplicativo, mas dependendo do recebedor, imprime e envia o cheque da mesma maneira, tendo cerca de 50% das transações financeiras entre empresas realizadas por meio desses instrumento ou de dinheiro em espécie. A transferência entre contas de diferentes bancos pode demorar de 3 dias a 5 dias úteis, dependendo da instituição financeira, pois uma parcela significativa das companhias menores, algumas milhares, ainda não tem acesso às redes de pagamentos que processam transações no mesmo dia útil. Em contrapartida, meios bem mais convenientes, rápidos e seguros de cobrança e pagamentos fazem parte da realidade brasileira há muitos anos. Afinal, por que deixamos os Estados Unidos para trás? A resposta tem a ver com a mãe das inovações, que é a necessidade. Na década de 1980 e início dos anos 1990, nosso país atravessou um período de hiperinflação e as instituições financeiras passaram a investir em novas tecnologias capazes de proporcionar maior velocidade às transações financeiras. Por dinheiro parado ou em trânsito, perdia o valor cada dia. Tais ações levaram ao surgimento de instrumentos como boleto, DOC e mais tarde TED. Por causa da inflação e devido aos riscos óbvios de segurança, mandar cheque ou dinheiro pelo correio simplesmente não era uma opção viável por aqui. Também estamos à frente da maioria dos países em aspectos não tecnológicos. Podemos afirmar que, desde 2013, temos um dos marcos regulatórios para o mercado financeiro mais avançados sob a ótica de incentivo à inovação e à concorrência. Nos Estados Unidos, por causa da legislação vigente, existe uma dependência muito grande dos novos entrantes em relação aos bancos tradicionais e bandeiras. As fintechs norte-americanas parecem mais correspondentes bancários do que startups e, de fato, vão mudar o sistema financeiro. As exceções são algumas companhias que têm uma maior escala e compram uma licença para operar como banco. No Brasil, com a criação do conceito de instituição de pagamento, a enorme barreira de entrada para a oferta de contas digitais e serviços de pagamento foi eliminada. Atualmente, há mais de uma centena de startups disputando este mercado com bancos incumbentes. Algumas fintechs conquistaram bastante representatividade, como Nubank, Mercado Pago e até o Stone, e foram autorizadas pelo Banco Central a funcionarem sem nenhum tipo de dependência em relação a serviços de instituições financeiras tradicionais. Na prática, se tornaram uns mini bancos. Infelizmente, uma parcela significativa da nossa população ainda não consegue acessar os serviços financeiros básicos ou é mal atendido pelo oligopólio de 5 grandes bancos. Entretanto, o crescimento exponencial de algumas fintechs, combinado com iniciativas de open banking e de pagamento instantâneos, como o Pix, por exemplo, deverá mudar esta situação em breve.
Estamos experimentando os estágios iniciais de uma revolução que irá proporcionar um direito fundamental à maioria dos cidadãos: serviços financeiros de qualidade a preço justo. Quando este momento chegar, e será bem mais rápido que muitos pensam, poderemos nos orgulhar ainda mais dessa trajetória de inovação iniciada lá nos anos 1980. Concluindo, o sistema financeiro nacional desempenha um papel crucial na economia brasileira, realizando a ligação entre agentes deficitários e os superavitários. O mercado financeiro brasileiro cria as condições para o desenvolvimento do país. Assim, projetos de infraestruturas, de serviços e até empresas em geral podem ser implementados, o que faz o desenvolvimento e o aumento da riqueza para a sociedade. Portanto, é sim crucial que o investidor detenha o conhecimento das principais funções do sistema financeiro nacional e dos papéis dos agentes que os constituem, até porque o próprio investidor é um agente desse sistema financeiro.